autossuficiência. Será que um dia chegaremos lá? O texto base para a nossa meditação hoje é o texto de Lucas, capítulo de número 18, versículos de número 10 a 14, que diz: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: Ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: Eu afirmo a vocês que foi este homem, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Talvez diante das pessoas, a gente até possa se orgulhar ou vangloriar-se. Mas diante de Deus isso não funciona. Podemos até dizer diante das pessoas nossas virtudes, as nossas qualidades. Mas diante de Deus, até os nossos pecados ocultos estão visíveis. Então não há nada em nós, a não ser o amor de Deus, que dá a nós o privilégio e a liberdade para chegar diante de Deus e abrir o coração. Jamais vamos estar numa condição em que possamos dizer para Deus: ó Deus, veja como de fato eu sou bom. Aquele que de fato conhece a Santa Escritura, a palavra de Deus, precisa, a exemplo do apóstolo Paulo, reconhecer-se pecador, e não apenas pecador, mas o mais miserável de todos os pecadores. Por quê? O apóstolo Paulo diz assim: o querer fazer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Ele falava da luta que havia entre a carne e o espírito. E humanamente falando, quantos pensamentos tortos, quantas palavras mal faladas acontecem na nossa vida todos os dias. Não há nada que possamos nos orgulhar e dizer: veja como eu sou bom. Deus conhece o íntimo do meu coração e o íntimo do seu coração. E a única coisa que precisamos ou que devemos fazer diante de Deus é reconhecer nossa pecaminosidade, confessar a Ele os nossos pecados e pedir, a exemplo daquele homem, que Deus tenha pena de nós. O salmista Davi, no Salmo 5, diz: Mas por causa do teu grande amor, eu posso entrar nos pátios da tua casa e ajoelhar com todo respeito, voltado para o teu santo templo. E ele segue dizendo: Ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a tua vontade, e faze com que o teu caminho seja reto e plano para mim. Que os meus inimigos vejam que tu estás comigo. Quando nós nos colocamos diante de Deus com autossuficiência, então nós desprezamos aquilo que Cristo fez na cruz. E quando desprezamos aquilo que Cristo fez na cruz, já não resta para nós salvação. Nós somos chamados a confessar diante dele os nossos pecados. A Escritura Sagrada diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Por isso somos chamados sempre de novo a confessar diante de Deus nosso pecado, reconhecer a nossa imperfeição e suplicar que Deus tenha misericórdia de nós. Se os humanos fossem tão bons, Jesus não precisaria ter vindo. Jesus veio porque no passado, no Antigo Testamento, não houve um homem sequer que cumprisse a lei de Deus de maneira que não precisasse da misericórdia de Deus para a salvação.
No Novo Testamento, nenhum homem cumpriu a lei de Deus, a não ser Jesus Cristo. Todos os outros pecaram contra a santa lei de Deus. E todos os seres humanos que hão de nascer nesse planeta vão pecar contra a santa lei de Deus. Então, nós somos chamados a reconhecer diante de Deus a nossa limitação, as nossas fraquezas, e assim, humildes e reverentes, suplicar pela misericórdia e a graça de Deus. Quando nos achamos no direito de exigir alguma coisa porque somos bons, talvez fosse necessário olhar para o malfeitor da cruz que foi crucificado do lado de Jesus, que tinha sido pregado na cruz exatamente por causa daquele momento ali. Um zomba, o outro pede misericórdia. O que zomba se perde. O que pede misericórdia é perdoado e salvo. Por isso nós somos sempre chamados a, diante do Senhor, reconhecer a nossa pecaminosidade e buscar o gracioso perdão que Deus conquistou para nós em Cristo Jesus. Ao falarmos com o nosso Deus, nós não falamos com Deus para nos vangloriarmos, mas falamos com Deus para glorificar a Deus, para louvar a Deus por todos os seus feitos e também para suplicar a sua infinita misericórdia. Aproximemo-nos de Deus. No Salmo 130, o salmista diz: pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Confessemos, pois, os nossos pecados a Deus e busquemos o seu gracioso perdão. E com certeza, Deus se alegrará em nos conceder o perdão e nos convidar para a morada eterna no céu com Ele. Que Deus nos abençoe. Amém.